Todos nós já ouvimos falar da floresta amazônica, certo? Se trata da maior floresta tropical do mundo e concentra uma biodiversidade enorme. Lá é onde estão presentes milhares de espécies de animais, como aves, peixes, mamíferos, anfíbios e também mais de 30 mil espécies de plantas. Antes de tudo, a gente precisa esclarecer o fato de que a Amazônia não é os pulmões do mundo. Essa informação dá a entender de que é a Amazônia que gera oxigênio para o mundo todo, e isso não é verdade, porque sua biodiversidade é tão grande que apesar da floresta produzir muito oxigênio, ele é consumido praticamente por completo lá mesmo. Ainda assim, ela é de extrema importância para a humanidade. A floresta é responsável por manter o equilíbrio ecológico mundial. As árvores presentes lá são uma das grandes responsáveis em reduzir o nível de poluição, além de manterem a umidade do ar também. O que acontece nesse caso é que as árvores possuem raízes de até 30 metros de profundidade no solo, podendo assim sugar grande quantidade de água na terra. Essa água chega até as folhas e, por meio do processo de transpiração, espalham a umidade no ar. E é assim que são produzidas as chuvas que caem tanto na floresta amazônica quanto em várias outras regiões do Brasil. Então é bem provável que onde você mora hoje teria um calor muito maior e um tempo muito mais seco e sem chuva se a Amazônia não existisse. Além disso, a região é o berço de diversas civilizações indígenas, tanto que, segundo a FUNAI, existem mais de 100 grupos indígenas que vivem na floresta amazônica atualmente e possuem o lugar literalmente como seu lar. Apesar de toda essa importância, queimadas são algo muito comum na floresta, e o aumento extremo no número desses casos gerou grande preocupação, discussão e comoção. Porém, é importante lembrar que apesar desse caso ter explodido na mídia atual, isso não é uma novidade. Um estudo mostrou que 17% da floresta amazônica simplesmente desapareceu nos últimos 50 anos, mostrando que não é de agora que esse problema existe. Mas agora vamos entender por que é que ocorrem essas queimadas. A maioria dos especialistas apontam que esses grandes incêndios ocorrem por conta da ação humana. Apesar de o governo não concordar com todos os dados divulgados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bolsonaro não concorda com muitos dos dados divulgados pelo INPE e diz que a maioria dos incêndios são por causas naturais, por conta do tempo seco. Porém, é claro que existe um questionamento em relação a essa afirmação, porque nós já tivemos anos muito mais secos do que 2019 e com muito menos queimadas. De acordo com o INPE, os focos de incêndio do mês de agosto aumentaram 196% em relação ao mesmo período no ano passado. A verdade é que a principal causa dessas queimadas são os trabalhos do setor agrícola. Muitas vezes, depois que termina uma colheita, é incendiado o terreno a fim de limpar o solo antes de iniciar o novo plantio. Um outro fato muito importante é que, apesar de ilegal atualmente, ainda é muito comum a colheita manual de cana-de-açúcar, onde os agricultores incendeiam os seus enormes canaviais. O problema é a frequência com que isso ocorre e também o tamanho das plantações, que geram incêndios de tamanho alarmante. Estamos falando aqui de quilômetros de terras incendiadas, onde muitas vezes acabam atravessando a fronteira e queimando terras de outros países. Fora que a floresta amazônica também sofre muito ainda com corte ilegal de árvores, destinado ao comércio ilegal de madeira, que movimenta muito dinheiro, e também queimadas para a abertura de pastagens para o gado. Mas agora chegamos à pauta. Qual a ligação entre as queimadas e a escuridão que ficou no céu na tarde de 19 de agosto? Existe mesmo uma relação entre os ocorridos? A verdade é que sim e não. Esse grande número de incêndios e queimadas gerou uma grande nuvem de fumaça sobre a floresta. E por conta de uma grande frente fria, o vento das camadas mais altas da atmosfera mudou de direção. Com isso, a fumaça acabou sendo direcionada para o estado de São Paulo. Não só o estado de São Paulo, como também o Mato Grosso do Sul e Paraná. Porém, há controvérsias na explicação do fenômeno. O próprio INPE deram uma explicação um pouco diferente. Disseram que a formação de nuvens baixas e densas já seria o suficiente para explicar o céu preto. Apesar disso, para os meteorologistas do INMET, a fumaça dos incêndios teria sim influência no caso da escuridão em SP. Porém, não somente os do norte do país, e sim a junção desses casos de incêndio da Amazônia com queimadas que ocorreram depois da fronteira, na Bolívia e no Paraguai. E faz sentido, até porque tiveram grandes números de incêndio nesses países 2 dias antes da fumaça preta chegar em São Paulo.
Então pode sim concluir que a Amazônia e as queimadas que aconteceram lá tiveram sim influência nesse fenômeno que aconteceu em São Paulo. O que esses meios de comunicação e especialistas ainda discutem é o quão importante foram esses casos para que acontecesse esse fenômeno. Mas independente da explicação que vai ter esse caso no final, temos que ter em mente o impacto que esse descaso com o meio ambiente causa para nós mesmos. Desde o impacto à questão que é muito séria atualmente, que é o aquecimento global, até perda da grande biodiversidade que existe naquela floresta, com animais entrando em risco de extinção. Felizmente, está havendo grande comoção na mídia, tanto a brasileira quanto mundial. Esse assunto está em pauta em diversos jornais e em diversos meios de comunicação. E isso é muito importante, porque a Amazônia é um bem que nós temos hoje para o nosso país e para o mundo, e não podemos deixar que isso se perca por simples ganância e ambição. Temos que ter em plena consciência que precisamos desse bem, porque matando a Amazônia estamos matando o nosso país, e matando o nosso país estamos matando a nós mesmos e nossas futuras gerações.